Temos aqui no painel 1, gostaria de convidar ao palco o Armando Silva, por favor, uma salva de palmas. Sônia Figueiredo, diretora de marketing do grupo Valor do Tempo e o fantástico mundo das sardinhas português que vocês conhecem, por favor, venham ao palco. Felipe Cavacin, diretor de qualidade e inovação da Conquest. Por favor, venha ao palco. Isso. A sequência está certa. E agora, a partir desse momento, vocês vão conhecer o mundo fantástico da sardinha portuguesa, através da Sônia. Ela vai, durante 15 minutos, apresentar o caso sucesso para vocês. O Armando, como moderador desse painel, fará perguntas para a Sônia e, restando um tempo, nós também faremos a recolha de perguntas da plateia. Recolha, está ok? Coletar perguntas da plateia. Se alguma palavra não entender, por favor, me pergunte, terei o prazer de falar, entendendo que eu gosto de falar pausadamente para que todos compreendam, já que temos o mesmo idioma, porém com acentos diferentes. Armando, com você, e eu peço já aqui para a Sônia, já tenho. A coordenação é sua, Armando, daqui para frente, já a partir da palestra da Sônia. Bom trabalho para vocês. Agora sim. Obrigado, Roberto. Bom, vamos então iniciar este primeiro painel. Eu começaria por fazer uma rápida apresentação dos oradores. O Roberto, em certa medida, já disse o mais importante, mas vou só acrescentar alguns tópicos muito rapidamente. Começaria pela Sônia Felgueiras, que tem uma formação ligada com o marketing, uma formação em termos de licenciatura e depois especializações em branding e gestão da marca e em marketing de serviços. Se eu disser alguma coisa errada, é porque as fontes não estavam corretas. Ou seja, a responsabilidade não é minha. Do ponto de vista profissional, uma longa experiência profissional, passando, não vou estar aqui a ler tudo, porque de facto é bastante significativo, mas poderia falar aqui da Navigator, que é uma empresa conhecida, a Roca, e atualmente tem funções de diretora de marketing do grupo O Valor do Tempo, que é um grupo que representa 12 marcas distintas em várias áreas de atividade, mas têm em comum, obviamente a Sônia explicará melhor, têm em comum eventualmente a questão da narrativa da história de Portugal e da história de Portugal. Relativamente ao Felipe Cavacin, o Felipe também tem formação em marketing, especialização depois em gestão de pessoas, em Customer Experience, Employee Experience. Essencialmente é consultor, penso que a função principal podemos dizer que é consultor, também formador, obviamente, aliás é um dos professores do nosso MBA em Marketing Digital, Experiência do Cliente e Inovação. Penso que a última disciplina é tua, não é, Filipe? É curioso, é para fechar com chave de ouro o curso. É alguém que do ponto de vista de implantação de projetos, tem muitos projetos implantados em empresas, projetos ligados com Customer Experience, com Employee Experience, em empresas muito grandes, que nós aqui em Portugal não conhecemos tão bem, eventualmente, mas que no caso do universo brasileiro são muito significativas. Algumas até conhecemos, Boticário, Renault, Maersk, a Telefónica, e, portanto, é alguém que, sendo agora diretor de qualidade e inovação da Conquist, tem sobretudo um percurso profissional de consultoria e de implantação de projetos nesta área. Portanto, como o Roberto explicou, cada um deles vai fazer uma apresentação, que está prevista durar no máximo 20 minutos. Eu vou tentar controlar o tempo e dar algumas indicações se começar a perceber que pode haver alguma derrapagem. E no final dessas apresentações faremos aqui, obviamente, um debate onde conto com a participação do público aqui presente. Aliás, espero que as perguntas do público surjam naturalmente, brotem naturalmente, para não ter que usar das perguntas
de reserva que tenho aqui guardadas. Será muito mais interessante ser o público a fazer as perguntas do que eu próprio, como é evidente. Está bem? Muito bem. Então, sendo assim, passo então a palavra à Sónia Felgueiras, a quem agradeço desde já, para fazer a sua apresentação. Obrigada. Eu vou fazer a minha apresentação de pé, porque eu não consigo apresentar esta marca sentada. Gostava de começar por perguntar quem daqui já ouviu falar do Grupo Valor do Tempo? Obrigada. Algumas pessoas que vão saber. E do Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa? Ótimo, ótimo. Temos lojas aqui no Porto. Bom saber que já devem ter visitado pelo menos as lojas aqui do Porto. Então, queria começar por fazer aqui uma pequena contextualização. O Grupo Valor do Tempo nasceu em Ceia, na Serra da Estrela, pela mão de um professor de História que teve um início de vida muito difícil, licenciou-se em História, foi trabalhar para Lisboa e quando o filho dele nasceu percebeu rapidamente que precisava de dar uma vida melhor ao filho do que aquela que ele próprio tinha tido e como era da região de Ceia e da Serra da Estrela, onde há muito bom pão, decidiu pedir aos pais que à quinta-feira lhe trouxessem pão da região de Ceia para Lisboa e ele, entre as 4 da manhã e as 8 da manhã, ia vender pão nos restaurantes e cafés de Lisboa e rapidamente percebeu que fazia mais dinheiro a vender pão do que a ser professor de História. Continuou a ser professor durante mais alguns anos, mas depois acabou por perceber que o seu destino era outro. Fundou a sua primeira marca, que é o Museu do Pão, em Ceia, presumo que muitos já tenham visitado, e que é também um dos museus mais visitados do país, não sendo nas regiões do litoral, o que é ótimo para um museu na região do interior. Depois do Museu do Pão, eu já vou ao Mundo Fantástico, é só para perceberem aqui o enquadramento do grupo. Depois do Mundo Fantástico da Sardinha, perdão, depois do Museu do Pão, em 2003 aventurou-se, como é panágio do Dr. Quaresma, que adora aventurar-se em áreas de que nada sabe, aventurou-se a candidatar-se para a exploração do catering dos estádios que estavam a ser construídos para o Euro 2004, que Portugal estava a organizar, e ganhou a exploração do catering do Estádio da Luz, do Estádio de Aveiro e do Estádio do Algarve. Em 2012 nasceu o Museu da Cerveja, no Terreiro do Paço, em Lisboa. É um restaurante que tem, na parte de cima, um museu que conta a história da cerveja. E depois, em 2015, foi-lhe proposto comprar uma fábrica de conservas na zona da Mortosa, em Aveiro, que estava praticamente na falência. E ele, não percebendo nada de conservas, achou que era muito boa ideia e aventurou-se e comprou mesmo a fábrica de conservas. Entretanto, teve a perceber qual era a história da indústria conserveira portuguesa e deu-se conta que nos anos 40, anos 60, a indústria conserveira portuguesa tinha cerca de 400 fábricas a operar em Portugal. Porque a Segunda Guerra Mundial promoveu muito a indústria conserveira, as conservas eram fáceis de transportar, eram muito duráveis, estavam prontas a comer, portanto era um produto de muito boa venda, daí que tínhamos tido 400 fábricas em Portugal. Mas em 2015, e hoje, temos apenas 14 fábricas. Então, ao comprar a fábrica... perdão, este era o último slide, mas eu já cá volto. Muito bem. A fábrica de conservas da Mortosa, que foi criada em 1942 por um grupo de mulheres da Mortosa, que vendiam enguias que fritavam, enguias que vinham da Ria de Aveiro, fritavam para vender nas feiras locais. Esta fábrica, como vos disse, estava com um declínio enorme financeiramente. Então, o que é que fizemos? Marcámos reuniões com a grande distribuição, onde fomos apresentar o nosso ponto de vista de que não fazia sentido nenhum estar a vender uma lata de conservas, uma lata de sardinhas no supermercado por 80 cêntimos, porque esses 80 cêntimos teriam que libertar margem para toda a cadeia de valor e teriam que pagar os custos da operação. Desde logo, o pescador, o gasóleo do barco, tinha que pagar a embalagem, o azeite da lata de conservas, toda a logística inerente e, portanto, nunca mais, com 80 cêntimos, havia dinheiro para pagar a toda esta cadeia de valor. E o que é que a grande distribuição fez? Disse-nos que não. Claro que não partilhavam da nossa visão e nós ficámos com uma fábrica de conservas nas mãos e com duas grandes vantagens. A primeira vantagem é que, de facto, nós não percebíamos nada de conservas. Portanto, para nós, tudo era possível. Nós estávamos limitados a uma fórmula que já existia na indústria conserveira portuguesa.
E a segunda grande vantagem é que nós também não percebíamos nada de retalho. Então, partimos à aventura e abrimos uma loja na Rua da Prata, em Lisboa, é uma rua atualmente pedonal, no centro da Baixa da cidade. Abrimos aquela loja com um único produto, uma lata de enguias para celebrar o produto que deu origem à Comuras Enguias, e fizemos um design da lata com o ano de fundação da fábrica, 1942. Só tínhamos aquele produto, não percebíamos nada de retalho e, por isso, confiámos que tínhamos um mentor muito importante que nos ajudaria a perceber melhor o nosso negócio. E esse mentor era o cliente. Então criámos para a nossa loja um formulário, que ainda hoje todas as equipas preenchem, hoje um bocadinho mais evoluído, mas criámos um formulário em que todas as semanas a equipa tinha que preencher comentários que os clientes tivessem feito, parecessem ou não comentários às vezes absurdos, mas teriam que preencher e apresentar ali algumas ideias ou alguns comentários simples feitos por clientes. E uma vez apareceu numa dessas folhas uma menção a um cliente que chegou à loja, disse que adorava o design da lata, mas ele queria mesmo, era 1949, porque era o ano de nascimento do pai dele. E isso deu-nos uma ideia. Vamos fazer uma coleção de datas que possa servir ao mundo inteiro. Então criámos a coleção Sardinhas do Tempo, isto foi em 2016, recuámos 100 anos no tempo e começámos a desenhar latas com todos os anos, e todas as latas têm uma efeméride daquele ano e uma ou duas celebridades, ou três em alguns casos, que nasceram naquele ano. Esta coleção revelou-se ser um best-seller, ainda hoje. Abrimos a nossa loja no Rossio e, entretanto, fomos evoluindo para outros peixes também, porque apesar de toda a gente achar que é a loja das sardinhas, a verdade é que nós temos cerca de 30 variedades de conservas. Como é que nós conseguimos criar valor acrescentado? Obviamente nós não vendemos a 80 cêntimos, toda a gente que já visitou as nossas lojas deve saber isso. Nós apostamos na experiência de consumo, e a experiência de consumo tem muitos vetores. Desde logo, nós temos que contar uma história, e obviamente que a história tem que ser real. Nós contamos a história das senhoras que trabalham na nossa fábrica. São cerca de 100 mulheres que trabalham o peixe à mão, que fazem aquilo com uma mestria que é muito difícil de replicar. Elas têm muitos meses até conseguirem preparar de facto o peixe. O peixe só leva azeite, não leva nada mais. Bom, em alguns casos temos algumas receitas, por exemplo, sardinha com pimentos, e também leva pimentos, mas é tudo muito natural e tudo feito de forma artesanal. Depois, dependemos muito de quem? Das nossas pessoas. O nosso staff tem que estar muito treinado e muito motivado. Como é que os treinamos? Numa academia que nós temos, a que chamamos Fábrica de Sonhos. Esta academia, faço aqui um parênteses, forma as pessoas não apenas do mundo fantástico da sardinha portuguesa, mas das nossas 12 marcas. E ali nós criamos uma formação muito intensiva para as equipas de vendas. Eles têm que saber tudo sobre a marca que estão a representar, têm que saber tudo sobre o produto que estão a vender, têm que conhecer o Grupo Valor do Tempo e poder recomendar outras marcas do Grupo Valor do Tempo. Uma pessoa que está no mundo fantástico da sardinha portuguesa, aqui no Largo dos Loios, no Porto, pode muito bem sugerir uma visita à Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau junto aos Clérigos, porque não? Ou se tiverem com clientes que vão a caminho de Lisboa, porque não sugerir um almoço no Museu da Cerveja ou um café na Brasileira do Chiado, por exemplo? Portanto, têm que conhecer bem as marcas do grupo. Técnicas de venda, visual merchandising, portanto, eles têm 18 vídeos de formação, na verdade, são vídeos curtinhos, fáceis de ver, uma linguagem muito fácil, mas têm que estar muito motivados para vender também. E como é que os motivamos? Com um sistema de comissões. Quanto mais difícil for vender o produto, portanto, normalmente o valor mais alto é mais difícil de vender, mais comissionado é esse produto. As latas da coleção Sardinhas do Tempo não são comissionadas, não vale a pena. Os clientes já as compram, normalmente querem levar e vêm-nos perguntar como é que podem comer sem abrir a lata, porque toda a gente gosta de preservar a lata. Recomendamos sempre que comprem 2 exemplares, provam, ficam com o outro. E depois preparamos também a loja. A loja é o ponto fulcral para tirar o cliente do mundo real e trazê-lo para a fantasia que nós construímos para ele. Desde logo,
o cliente que está fora da loja, ele tem que se sentir atraído para dentro da loja. Como é que nós o fazemos? Sempre que possível, prédios de esquina. Os prédios de esquina deixam-nos a possibilidade de ter várias portas e nós temos que preparar as lojas para um cliente tímido. O cliente tímido é aquele cliente que ainda não entrou e já está à procura da zona de escape. E como é que isso acontece? Se nós lhe dermos portas amplas e várias saídas possíveis, ele, quando entrar, já está seguro que, se precisar, ele vai conseguir sair e não ser interpelado por ninguém da loja. Então, sempre possível, prédios de esquina, portas amplas. Depois, movimento. Movimento nas montras, nós temos o carrossel, temos a roda mágica, a roda gigante, perdão. Portanto, muitos elementos em movimento que façam atrair o olhar para a montra. Depois, luzes amarelas. A luz amarela é uma luz de conforto, é uma luz quentinha. Nunca usamos luzes brancas nas nossas lojas porque são frias, porque causam desconforto. Sempre luzes amarelas. E depois, muita coisa a acontecer na loja. Se vocês agora já vão olhar para as nossas lojas quando visitarem de forma diferente, vão ver que há um certo caos a acontecer na loja. As latas estão organizadas, mas estão só semi-organizadas. Porque se elas estiverem todas direitinhas, muito organizadinhas, o cliente não toca, com medo de estragar o arranjo. Então nós vamos desnivelando as latas para ele perceber que é mesmo para mexer, é mesmo para tocar. Em algumas lojas fazemos degustação, que é uma ótima ferramenta de vendas, porque uma vez provando, subtrai-se aquela mística de sim, é muito bonito, mas eu gostava era de ver como é que é por dentro e de provar. A qualidade tem que ser, obviamente, um atributo inquestionável e, portanto, ali tiram a prova dos 9 em como, de facto, conseguem alinhar todo o design, toda a experiência de consumo, também com a qualidade de produto. E depois, entre a loja, o staff estar bem formado e bem motivado e qualquer ponto de contacto que o cliente tenha com a marca tem que falar a mesma linguagem, quando vão às redes sociais ou quando mandam um e-mail, quando ligam para tirar alguma dúvida, toda a identidade da marca tem que estar muito alinhada. Um cliente não pode ter uma excelente experiência em loja e depois manda um e-mail e não é respondido. Não pode acontecer. Faz uma interação com a marca nas redes sociais, ele recebe uma interação também. Portanto, tem que haver, a marca tem uma identidade próxima e essa identidade tem que funcionar em todas as frentes. Antes de irmos aqui ao vídeo, queria mostrar-vos então aquele slide inicial. Recordo aqui todos que passam pelos supermercados que o preço médio de uma lata de sardinhas é de 80 cêntimos e o nosso ticket médio do ano passado foi de 35 euros. Não vendemos só sardinha. A nossa lata mais barata custa 6 euros, a sardinha cozida a vapor e conservada em azeite, e a nossa conserva mais cara é de 88 euros, que é caranguejo real. Mas entre uma e outra temos várias receitas de sardinha, bacalhau, polvo, que são obviamente best-sellers também. Temos a lagosta, búzios, corvina, salmão fumado, enfim, cerca de 30 variedades de peixe. Desde 2016, quando abrimos a nossa primeira loja, até hoje, temos 22 lojas, das quais 21 em Portugal, e em 2023 abrimos uma loja em Times Square, Nova Iorque, que é uma bandeira da nossa marca, uma bandeira de Portugal, porque nós, com aquela loja, queríamos fazer um statement de que, sim, é possível ter um produto português, a sardinha, que é super reconhecida, no centro do mundo. Vendemos apenas 2 milhões de latas por ano. Não temos a presunção nem a ambição de vender muito mais latas do que 2 milhões. Nós estamos a atuar num segmento de nicho e é aí que queremos continuar. Nós não somos concorrentes de uma Ramírez, por exemplo, mas também ninguém vai às nossas lojas comprar atum para o jantar, não é? E agora deixo-vos com a experiência, para quem ainda não conhece. O vídeo que vos vou mostrar é da nossa loja aqui de Gaia. Portanto, não é muito longe. É a nossa maior loja de conservas. Tal como ao lado temos a nossa maior loja do pastel de bacalhau. Visitem, que vale a pena. E podemos pôr mais alto?
E pronto, é isto. Obrigada. Bem, muito obrigado, Sónia. Excelente apresentação, muito motivador esta história, não é? Confesso que nunca entrei numa loja, sou um cliente tímido, mas o facto de saber que há portas de escape já me tranquiliza um pouco. Não diria preconceitos, mas é mesmo timidez. Até porque gosto muito de conservas e como muitas conservas. E já estive à porta das lojas de Lisboa, dos Loios, de Gaia. Fiquei curioso, mas lá está, é timidez pura. Tem que entrar. Mas de facto é uma história muito inspiradora. Muito inspiradora. E por outro lado, esta ideia de... estamos aqui a falar sobre hiperpersonalização, não é? Talvez ainda houvesse aqui um caminho a percorrer, não é? Porque além da data e de uma ou outra, duas referências históricas àquele ano, não é? Se calhar ainda podem pensar em hiperpersonalizar mais no futuro. Nós já o fazemos com o mercado corporativo, não trouxe esse tema para aqui, mas a coleção dos anos é muito pedida por agências e empresas que vêm fazer um evento a Portugal, por exemplo, e que querem personalizar, e nós personalizamos. Muito bem. Vamos receber a Apple, por exemplo, e a Apple... Por acaso temos na data de fundação da Apple uma lata, já mesmo, cujo evento é a fundação da Apple, portanto calhou mesmo bem, mas não há semana nenhuma que não nos peçam centenas de latas para empresas e que nós bem. personalizamos. Então portanto, é uma já estão fatia nesse do patamar. negócio muito interessante. Sim. Já estão nesse patamar, muito bem. Ok, já falaremos mais certamente. Vou então agora passar a palavra ao Filipe, que nos vai fazer também uma apresentação e uma exposição sobre esta temática da hiperpersonalização, da era da hiperpersonalização e da forma como isso é compatível ou não com a experiência, uma boa experiência do cliente e do consumidor. Filipe, o palco é teu. Obrigado. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Bom dia também, né, para quem nos assiste. Tudo bem com todo mundo? Então tá bom. Antes de iniciar aqui, vou só fazer uma autodescrição para quem está em casa nos assistindo. Eu sou alto, sou um pouco magrinho, né? Cabelo já começando a faltar, pele clara. Atrás de mim tem um sofá, onde estão os outros speakers e mediadores que estão compartilhando comigo esse momento. Tá bom? Para a gente poder... Deixa eu só... Vamos lá? Me apresentar rapidamente, para quem não me conhece, né? Acho que com exceção os alunos, né? Acho que as outras pessoas não me conhecem, então vou ter que me apresentar. Eu sou Felipe Capacin, sou pai do Luca e da Melissa, são meus pequenininhos. Stephanie é minha esposa. Sou um ser humano como qualquer outro, né? Gosto de esporte, principalmente automobilismo, corrida. Então, Armando já falou um pouco da minha trajetória. Tive a oportunidade de implementar muitos projetos ligados à experiência do cliente, sucesso do cliente, no Brasil, em grandes organizações, e foi justamente isso que eu pensei para trazer para vocês. Trazer a realidade, trazer situações que mudam realmente a vida das pessoas, e principalmente das empresas, dos clientes que vivem e dos colaboradores que lá estão. Então, vai ser essa a minha ideia. Então, para que a gente possa iniciar essa grande conversa, esse bate-papo, eu trouxe para vocês um pouco falando do framework de implantação do Customer Experience, e com muito orgulho, para quem não sabe, esse framework que está aqui atrás, é esse cara aqui na frente, Roberto Madruga, que é o CEO, meu sócio na companhia, um dos maiores nomes da atualidade de Customer Experience. Quem teve a oportunidade, assim como os alunos, de participarem do MBA, quem não teve, está aberto, né? Então, está aí já o momento merchan, mas o objetivo é justamente apresentar a vocês como que as empresas implementam e, principalmente, não é só implementar, se estabilizar e realmente fazer a diferença, ou seja, se tornar um grande caso de sucesso, assim como a gente vai ouvir muitos hoje, a gente acabou de ouvir aqui pela Sônia.
falar um pouquinho de como é que funciona isso. Primeiro momento, quando a gente pensa em implementar, alguém quer fazer alguma transformação na sua organização, a gente tem uma dor. Né? Tudo nasce por uma dor, ou seja, por uma necessidade. O que a gente tem que fazer? Né? Ou você ouviu por meio do cliente, e é muito legal o que a Sônia trouxe, de trazer a voz do cliente, mas ele pode vir também por uma necessidade interna. E aí abre, né, e acende a luzinha vermelha para os dois lados. Quando a gente escuta o cliente, é uma luz vermelha, mas a gente sabe que é uma luz que vai direcionar a gente para a transformação da organização. E quando nasce a voz interna, acende também a luz vermelha. Mas será que essa luz vermelha realmente vai levar a gente para um momento melhor ou é unicamente para uma dor interna onde eu vou resolver alguma necessidade operacional do meu time ou da empresa? Então, são coisas diferentes. Né? E eu vou mostrar isso um pouco na prática, até para vocês entenderem melhor onde eu vou chegar. Quando a gente pensa numa transformação, a gente está pensando muito em pessoas, ou em processos, ou em tecnologia, né? Ou melhorar algum canal, né? Ou melhorar o meu modelo de comunicação, de treinamento, capacitação das pessoas. E é isso que está sendo representado aqui nesse framework. Tá? Quando a gente pensa no primeiro momento, até para que a gente crie aliados, ou crie embaixadores, ou crie pessoas, e a gente não se sinta sozinho nessa transformação, se alguém já viveu isso ou está vivendo, ou tem uma boa ideia, e essa ideia, de repente, não vai à frente na organização, a gente também tem isso quando a gente vai implementar projetos que são projetos transformadores nas companhias. E a primeira etapa, o que a gente fala, é o momento de sensibilização, ou seja, a gente precisa sensibilizar para uma mudança. E essa mudança, eu estou falando uma mudança de cultura dentro da companhia. Não adianta você criar algo muito disruptivo e a tua companhia não está pronta. Né? Assim como falaram lá, muitos anos atrás, para a Henry Ford, aquela clássica, vocês podem escolher a cor do carro desde que ele seja preto. Então, se você vier com uma coisa diferente, muito provavelmente ele vai morrer. Essa sua ideia vai morrer, ela não vai ser mantida e nem construída. Então, o que a gente chama de sensibilização é justamente para que você comece o primeiro momento de criar aliados dentro da companhia. E, com isso, está conectado com o diagnóstico. O que é o diagnóstico? Eu preciso entender essa dor. Não adianta só entender, né, a causa. Eu preciso entender o motivo, eu preciso entender o que ela me gera de impacto e qual é a intensidade dessa dor. O que eu estou perdendo com essa dor? Assim, muito parecido quando a gente vai no médico. Você não quer só descobrir a dor, resolver a dor, mas o que você está perdendo? Se eu estou com uma dor no joelho, o que eu estou perdendo? Eu estou perdendo momentos de lazer, estou deixando de fazer um esporte, estou perdendo saúde, porque já que eu não estou fazendo, então você começa a ter os impactos, e com isso, no diagnóstico, a gente consegue entender, principalmente os momentos de dores que você tem dentro dessa jornada do cliente, e por isso, essa etapa do Customer Journey Mapping, eu preciso mapear a jornada do meu cliente e preciso entender em que momento da jornada eu estou tendo essa dor e qual é a intensidade dessa dor. E quando eu começo a olhar a voz do cliente, eu tenho que olhar para dentro. Aí, por isso que eu falei que, olha, pessoal, a gente tem que trazer a voz do cliente, mas tem que olhar para dentro também. E esse é o momento de olhar para dentro. Legal. Mas eu começo a olhar para dentro quando eu olho primeiro para fora, entendo a dor, e agora sim eu vou represar dentro da companhia. E eu preciso entender por que eu estou entregando essa experiência do meu cliente. E é justamente quando a gente começa a olhar para as outras etapas do framework de implantação. Ou seja, eu vou olhar a minha cultura e governança. Como é que a minha empresa está direcionada para a experiência do cliente? Será que eu estou entendendo a experiência do cliente unicamente como atendimento ao cliente? Ou suporte ao cliente? Será que eu estou olhando para uma etapa, ou talvez sendo muito simplista, entendendo que a experiência do cliente vai ser justamente nos momentos de contato? Então, a gente começa a olhar as outras áreas que podem impactar diretamente e estão dentro da companhia. Como é que a minha organização está verificando os indicadores, os meus SLAs, ou seja, os meus SLAs, os meus níveis de serviço, eles estão direcionados para a experiência do cliente ou estão direcionados para a minha capacidade operacional? Quando eu começo a olhar processos, comunicações e canais, isso tudo também está direcionado para a minha capacidade operacional ou para o que exatamente o cliente espera que seja? Se ele espera que seja mais ágil, por exemplo, ele fez uma reclamação, ele espera que seja resolvida em X horas, ou X minutos, ou X segundos, dependendo do nível de ansiedade, ou seja, da persona que você tem do seu cliente, você tem uma característica. A sua empresa está direcionada para o quê? Para o cliente ou para você, internamente? Então, isso é muito importante. E, com isso, a gente tem, olhando todas as transformações,
a tecnologia e a automação para suportar, ou seja, ser um grande facilitador, não só para escalar, mas principalmente para facilitar todas essas transformações. Tá? Então, vai ser sobre isso que eu vou falar um pouco. Então, trouxe 2 cases aqui justamente reais para que vocês possam entender. Trouxe a Ipiranga, para quem não conhece, é uma grande empresa de energia, com cerca de 20 bi de faturamento, onde inicialmente as empresas nascem com uma dor. Qual era a dor principal que você vê numa empresa? A empresa tinha uma área, principalmente ali, comercial e área de atendimento, muito comum você ter uma relação muito com representantes comerciais, enfim, pessoas que estão ali no dia a dia vendendo, e um time atrás para suportar esse time de vendas. E, com isso, você tinha, obviamente, muitas desconexões, situações que, quando a gente pensa no público B2B, esse case é B2B, um excesso também de comunicações, porque você cria processos que não vão favorecer o teu cliente, principalmente processos que estão enraizados numa cultura interna, ou de performance, de aumento de negócios, mas não estão conectados à experiência do cliente. E quando você começa a olhar, né, principalmente ali, grande número de reclamações, e as reclamações podem ser declarações, eu digo, internalizadas, porque nem sempre o time comercial traz má notícias, né? Normalmente a má notícia fica no bolso, guarda para ele, e as boas notícias, obviamente, ele comemora, bateu meta, vendeu, enfim, fez um upsell, um cross-sell, deu tudo certo. Mas a voz do cliente, em algum momento, ela pode se perder. Tá? Então, qual é o grande start para que a gente consiga promover essa transformação? Primeiro deles é o diagnóstico estruturado de vendas e atendimento, ou seja, a gente entender, ir a campo e não só entender os fatores que conectam vendas com atendimento interno, mas principalmente a voz do cliente. Ou seja, nesse caso, os postos de combustíveis, que era o negócio do cliente, entender como é que funcionava o dia a dia dessas operações, quais eram as dores mesmo desses empresários, porque eles não só gerenciam postos de combustíveis, mas gerenciam uma rede, ou seja, tem pessoas, tem a parte financeira, tem a parte de crescimento do negócio, tem a parte de risco, sucessão, assim, uma série de fatores que estão conectados ao risco dele, e você está falando que ele tem que gerar uma melhor experiência, ou seja, e ele está conectado, ele é querendo ou não, o teu público final, e você tem que gerar uma melhor experiência para ele. Então, falar de experiência não é uma questão fácil, né? Mas por isso que a gente olhou, e obviamente para ter fatos e dados, a revisão da jornada e principalmente o perfil, ou seja, são as personas, as características desses empresários. Então, a gente vê empresários que têm, obviamente, uma rede muito grande, até, por exemplo, com uma idade avançada, ele tem que fazer uma sucessão. E quem é que vai substituir essa pessoa? Ou seja, a Ipiranga depende muito do sucesso desses postos para que ela tenha sucesso. Então, obviamente, ela tem que fazer com que esse cliente dela tenha muito sucesso no negócio. E, por isso, a gente começa a olhar não só os processos que estão conectados e, principalmente, o modelo de comunicação que a Ipiranga tem com esses clientes dela, para que pudesse gerar uma melhor experiência e, obviamente, ele ter mais prazer em gerir seu negócio e gerar mais resultados e, possivelmente, uma expansão. A reorganização da força operacional foi um fator muito interessante, porque quando a gente começa a olhar a experiência do cliente, ela é contrária, e nesse case ela foi contrária ao que efetivamente os processos atuais suportavam. Os processos eram mais burocráticos e o cliente queria menos burocracia, obviamente. Então, você olha os processos, o que você tem que fazer? Redesenhar. Aí você pensa, vai dar mais trabalho agora. Não. Muito pelo contrário, existiam muitas ações que demandavam muita energia interna que o cliente não precisava disso. Ou seja, simplesmente cortamos o processo, essa parte não interessa a ninguém, nem internamente nem externamente. Então, você começa a olhar de maneira diferente e não só reduzir o SLA, mas reduzir processos e, obviamente, uma parte sem tecnologia, que a gente chama de key wins, são mudanças comportamentais, mudanças de atitude do time unicamente, e outras redesenhando os processos e também colocando tecnologia para facilitar e agilizar. Tá? O que a gente ganhou com isso? Simplesmente, a partir de toda essa transformação, 12% no aumento de vendas em carteiras específicas, ou seja, os vendedores começaram a olhar para ações que realmente gerariam muito mais valor ao cliente e deixaram de perder
energia com ações que não geravam valor. E outro ponto importante, 14% ali na redução de custo de suporte a vendas. O time de suporte a vendas, obviamente, você dá mais autonomia para o cliente, não é só dar autonomia, não é só você jogar a responsabilidade para ele, isso é diferente, mas principalmente autonomia quando você capacita o cliente e, obviamente, dá ferramentas. Um outro ponto interessante, outro case aqui também, B2B, talvez esse seja mais acessível, porque eles já estão aqui, é uma empresa global, enfim, a Zeiss é uma empresa de serviços óticos, e o público aqui é o B2B. Tá? Eles chegam até o B2C, mas esse projeto foi exclusivamente o B2B. Quais as principais dores? Você vê, principalmente o B2B, são as óticas, as grandes redes, enfim, ou até menores, uma grande exceção, né, um grande volume de interação para resolver algum tipo de dor. E quando a gente traz a voz do cliente, esse é um fator interessante, e eu vou nesse gancho, porque realmente a grande transformação é quando você começa a olhar de fora para dentro, não de dentro para fora, você acaba fazendo muitas concessões para resolver uma dor. Só que isso acaba sendo algo infinito. Se você não resolver, aquilo fica algo infinito até você perder o teu cliente. Ou seja, você gastou muito dinheiro para reter esse cliente e não vai conseguir reter, porque aquilo ali é o cultural da tua companhia. Os teus processos estão enraizados, as pessoas estão com aquele olhar. Então, não adianta você gerar um monte de concessões. Quem aqui já não foi no Portal da Queixa, por exemplo, né, e fez lá alguma reclamação e falou, legal, fiz uma reclamação e aí mandaram, não sei se isso acontece com muita prática, um pedido de desculpas. Pode ser simples texto, pode ser vocês ganharam alguma coisa. Ganhei aqui um pedido de desculpas, chegou para mim algo em casa. Só que isso é muito legal para te conquistar. Só que se estiver acontecendo 100 vezes, 200 vezes, né, com vários clientes, a empresa está tendo um grande prejuízo, ou seja, ela não resolveu nada. Ela não resolveu nada. Então, é importante a gente analisar isso para que esses processos sejam realmente resolvidos. Então, quando a gente olha também um grande desperdício de tempo das equipes com tarefas de baixa agregação de valor. O que é isso, pessoal? Quando a gente olha, o time está muito conectado a ações operacionais, não que não tenha que ser feito, mas ações que vão olhar para dentro. Simplesmente para dentro. Eu tenho que responder o cliente. O cliente pediu para trocar uma nota. O cliente pediu isso. Aí você vai fazendo ações operacionais, isso não gera valor para o cliente. Você pensa que está resolvendo o problema do cliente? Não. Muito pelo contrário, você tem que parar. Espera aí, se toda hora isso está acontecendo, tem alguma coisa errada. Por que o cliente não consegue fazer isso? Por que eu tenho que fazer isso toda hora? Então, a gente começa a olhar ações que são repetitivas. Tem um fator interessante, quando a gente começa a olhar aqui e falar de cultura, é algo... Eu tive a oportunidade de estar hoje aqui com o Tiago, pela parte da manhã, e a gente conversou um pouco de cultura. É um fato interessante, porque a cultura é algo que, às vezes, a gente pensa que é intangível, ninguém consegue medir, é algo inimaginável, mas a cultura é exatamente, né, o que a tua companhia faz. Né? Se você quiser testar a cultura, você pode até testar a cultura em casa. Eu, por exemplo, estou fora de casa. Né? Se eu sair de casa e as coisas não funcionarem da maneira como está acontecendo, imagino que eu não tenha uma cultura, a cultura seja outra. Né? E a mesma coisa quando você está numa companhia. Se você tem uma estratégia, você faz isso todo dia, e todo dia você está tendo que reforçar aquilo dali, muito possivelmente a sua cultura é outra, e você está brigando com a sua cultura. Então, pensem nisso, porque a revisão da cultura vai te trazer um fortalecimento, sustentação das suas ações. Um outro ponto importante, e aí a gente conecta aqui quando traz a voz do cliente, possivelmente vocês devem ter um questionamento, e é algo muito questionável. Quando a gente pensa na jornada do cliente, por onde a gente começa para fazer um projeto de CX? Né? A gente sabe que tem muitos clientes, e obviamente você tem muitas características de cliente, mas o que eu recomendo, assim, e foi exatamente o que a gente fez aqui, a gente precisava definir qual é a persona principal. Felipe, eu tenho vários. Eu tenho um que é alguém que tem uma grande rede, alguém que tem uma pequena rede, alguém que tem uma média rede. Não, mas tem mais personas, porque eu tenho o gerente, eu tenho o balconista, enfim, eu tenho vários. E, evidentemente, você tem, né, escolher uma característica para dar o start. Não adianta você querer definir tudo e atingir o grau de maturidade máximo do teu primeiro projeto. Então, foi exatamente isso que a gente fez. Né? Definimos uma persona e definimos uma jornada macro.
E, a partir daí, começamos a trabalhar. Olhando um pouco para baixo, que é a blueprint, ou seja, tudo que está impactando essa jornada, revisamos todos os processos, modelos de processos, comunicação, canais, indicadores que estão suportando essa jornada do cliente. E olha que interessante, o que a gente conseguiu de resultado nisso? Por isso que eu estou falando que a jornada do cliente, não só a jornada do cliente, a experiência do cliente, o sucesso do cliente traz resultados tangíveis para a companhia. E se alguém tem dúvida, está aqui mais um exemplo. Então, são 13 pontos de aumento do NPS, em relação à pesquisa anterior de promotores, e 99% do tempo de cadastro para novos clientes, ou seja, 111 horas para 15 minutos. Então, é um tempo significativo, né? É muito dinheiro na mesa, é muito resultado positivo e, obviamente, né, hoje tem a maior empresa aí do setor óptico a nível de NPS no Brasil. Então, é a Zeiss. Então, pessoal, passei rapidamente aqui, agradeço vocês imensamente e devolvo aí a palavra para o Armando. Está com você. Obrigado, Filipe. Bom, eu acho que podemos começar por, como se costuma dizer, aferir a temperatura da nossa plateia. E, portanto, eu vou pedir o favor de quem quiser colocar questões que o faça já a qualquer um dos nossos oradores. Não me obriguem a recorrer às perguntas de reserva. Vou ajudar, vou dar o microfone. Temos aqui já várias pessoas. Se for para mim, já respondo aqui. Sim, Filipe, é exatamente para o Filipe, obrigada pela vossa apresentação, excelente. E eu gostava que já agora o Filipe dissesse, se fosse possível, como é que se consegue numa empresa fazer essa redução das tarefas ou dos procedimentos que não causam valor acrescentado. Ou seja, se há, ou se o Filipe tem conhecimento de alguma metodologia que se possa implementar para, numa empresa grande, não é? Ou média que seja, ou pequena, reduzir esses impactos e depois fazer com que as pessoas, porque muitas vezes têm hábitos, deixem de os implementar. Obrigada. Excelente, excelente. Qual o seu nome? Fátima, obrigado aí. Acho que você falou a pergunta de $1 milhão quando começa um projeto, né? Um grande desafio que toda organização tem, principalmente, é pensar quando que eu vou dar o meu início, porque, obviamente, vou imaginar, Fátima, que você seja a pessoa que quer transformar a sua organização. Só que você está sozinha, a princípio. E você não consegue mostrar valor do teu projeto, o quanto isso vai te trazer de resultado nesse início. Você consegue trazer trabalho. Chegou a Fátima com mais trabalho, mais coisa aqui que não vai dar certo, enfim, isso não vai acontecer. E quando você pensa na transformação, é o que eu recomendo, começa sempre, é o que a gente fala do famoso piloto, né? Começa com ações pequenas, ações que realmente vão fazer a diferença. Obviamente não dá para começar muito grande. E é assim que a gente recomenda. O diagnóstico, ele traz uma visão muito importante. Por mais que você já viva dentro da tua companhia, você deve ter uma voz, você já sabe as tuas dores. Mas é importante que você aprofunde e entenda como isso impacta, de maneira geral, no teu negócio. Tá? Quais são as áreas que são impactadas quando o cliente faz uma reclamação? E assim entende, evidentemente, como é que essa esteira está ocorrendo dentro da companhia para que ele tenha essa experiência. Tá? Quando você falou exatamente de um fator de pessoas, e principalmente essa transformação acontece por meio das pessoas, obviamente a gente tem a maneira de como essas pessoas vão funcionar, mas isso cai muito numa questão de mindset, essa transformação de mindset. E pode ser que as pessoas estejam adaptadas para esse novo modelo, ou talvez não, elas não consigam se adaptar, porque elas já vieram de uma cultura diferente e você vai mudar a cultura a partir de agora, desse momento. Então, o que eu recomendo, assim, Fátima, primeiro momento, você identificar se você está com pessoas para essa nova virada, que tenham esse mindset para essa nova virada. Obviamente, elas podem não ter tido a oportunidade, mas agora elas querem. Então, primeiro momento, se você tiver pessoas e conseguir criar ali, pelo menos, embaixadores para que esse projeto vá à frente, acho que é o primeiro ponto de partida.
você tem que criar aliados dentro da tua companhia, senão nenhum projeto vai se sustentar. E depois, a segunda parte é você começar a trazer a voz do cliente de maneira mais efetiva. E acredito que esse não é o único caminho, e nem é só esse o caminho, mas é o start para realmente uma grande mudança, porque CX não é um projeto que inicia e termina. É um programa, é algo contínuo. Então, conforme você for evoluindo, você vai criando estágios de maturidade, você vai entendendo novas necessidades. Se essas novas necessidades de adaptação forem surgindo, sinal que você está evoluindo. Agora preciso olhar indicadores, agora preciso capacitar o time, agora preciso criar uma área específica, ou preciso remodelar o meu atendimento. Então, sinal que você está no caminho certo. Tá bom? Boa tarde às três. Apresento-me aqui a mim e aos meus colegas, para ser mais rápido. Sou a Ana, Miguel e Vasco, trabalhamos na Pandora. Temos duas questões para a Sónia, por favor. A primeira tem a ver com turismo, e se nos sabe dizer qual é o percentual que o turismo tem nas suas lojas, e se acha importante, falava que a loja de Nova Iorque é um statement, se tem em vista, por exemplo, abrir nas capitais europeias, para ter algum tipo de representação, e a outra vai ao encontro de pessoas. Falava no retalho e que uma das suas vantagens era vocês serem novos no retalho. Acreditamos nisso, percebemos isso, mas gostaria de saber como é que estão a lidar com o tema pessoas, tendo em conta que o attrition neste momento é elevadíssimo. Para além da formação que têm, quais são as condicionantes que permitem às vossas pessoas para as reter, se é que as têm? Se não as estão a ter, se estão a ter esse problema de attrition, como é que o estão a tentar identificar e resolver? Muito obrigada. Começo pelo fim. Nós também temos rotação de pessoas. Nós não somos a empresa perfeita. Também temos rotação de pessoas. A forma como melhor os cativamos é com o sistema de comissões de que lhe falava. Nós temos uma aplicação que foi desenvolvida, customizada para nós e que funciona quase como um banco para eles. Cada vez que eles fazem uma venda e registram, a comissão é automaticamente creditada na sua conta, no seu perfil, e portanto aquilo para eles é quase viciante. Nós temos pessoas que recebem mais em comissões do que no salário, e isso é muito estimulante para eles também, e depois eles conseguem ver, portanto a aplicação tem níveis de hierarquias, eles não conseguem ver quanto é que o colega do lado faturou, mas conseguem ver qual é que é a posição deles no ranking, e acaba por haver ali alguma competição saudável entre eles. Também há comissões de equipa, não só comissões individuais, mas esta de facto é uma das formas como nós temos para os reter. Usamos uma outra ferramenta que eles apreciam bastante. Na equipa de marketing fazemos mensalmente um estudo exaustivo das reviews que os clientes deixam, sobretudo no Google, TripAdvisor, etc., mas sobretudo no Google, e este estudo é feito à loja. Portanto, nós temos 49 lojas no total das nossas marcas, o estudo é feito à loja. E as nossas equipas têm um prémio, não de cada loja, mas por cada marca, e no caso do Mundo Fantástico, como tem mais lojas, e também da Casa Portuguesa do Pastel Bacalhau, porque tem mais lojas, eles têm um prémio que é por cada... quem tiver mais menções de 5 estrelas e menção ao seu nome, recebe uma folga extra. E isto funciona muito bem nas equipas, motiva-os bastante. Entretanto, já me perdi com a sua primeira pergunta. Se puder repetir. A primeira pergunta tem a ver com turismo. Desculpe. Tem a ver com turismo. Se nos sabe identificar o percentual e qual é a importância que o turismo tem nas vossas vendas, e se acham aliciante a ideia de, tal como diz que em Nova Iorque tem uma loja que é um statement, se têm alguma ideia de vir a criar lojas nas diferentes capitais europeias, por exemplo. Muito bem. Turismo total. Nas nossas lojas não escondemos, nós estamos nos principais centros da cidade. O nosso grande investimento de marketing é na localização e na loja. Nós estamos em sítios onde as pessoas já passam naturalmente. Não temos que fazer nenhum esforço de marketing para atrair pessoas para a loja, a não ser aquele que aplicamos na própria loja. Portanto, obviamente as portas estão abertas para qualquer pessoa, mas é um facto que o nosso perfil de cliente é o turista. A loja de Nova Iorque é um nosso statement.
A loja vende bem, felizmente. Tem duas grandes vantagens. Primeiro, potenciou imenso o negócio online, o e-commerce. O americano não tem limites. Portanto, o ticket médio da nossa loja dos Estados Unidos da América é de $164. É muito bom. Por outro lado, aquela loja abre-nos muitas portas institucionais. Portanto, há muitos contactos que nós conseguimos por intermédio daquela loja que nos permitem chegar a outros clientes. Vou-vos dar um exemplo. A loja é de conservas. Neste momento, estamos a estudar o alargamento da nossa outra marca, Joalharia do Carmo, que nada tem a ver com conservas, tem a ver com filigrana apenas, para levar fora de Portugal, justamente potenciada pela existência da nossa loja de Nova Iorque, que nos faz conhecer pessoas com muito interesse e que nos abrem portas. Vamos usar aqui, o pessoal da Pandora vai monopolizar só mais um bocadinho, peço desculpa. Era só, eu reti uma frase dita pela Sónia que achei interessante e queria que partilhasse mais sobre isso, que foi na criação da empresa de ter a vantagem de não conhecer nada, ou de não ter experiência a crescer, fazer crescer a empresa. Queria que falasse um bocadinho que dicas é que se deve ter nesse sentido e qual é a estrutura de pensamento, porque nós temos em Portugal normalmente o conceito exatamente ao contrário, que as pessoas não se lançam nos negócios quando não os percebem deles. E gostaria que falasse um bocadinho mais sobre isso. Obrigado. É verdade, mas de facto na nossa empresa é assim. O presidente da empresa adora aventurar-se pelas conservas que nada sabia, pela joalharia de que nada sabia. A verdade é que o cliente é sempre o mesmo. O cliente de conservas é o mesmo cliente da joalharia, é o mesmo cliente do pastel de bacalhau, é o mesmo cliente da brasileira. Portanto, o nosso foco está no cliente. Nós temos que fazer, e fazemos, observação exaustiva dos nossos clientes. Nós tratamos as reclamações com luvas de pelica. Uma reclamação para nós é mesmo a oportunidade de converter uma pessoa chateada num embaixador da marca. E para nós, a forma como, por exemplo, lidamos com uma reclamação é, se ela for justificada pelo cliente, a primeira coisa é pedir desculpa. Logo, se o cliente estiver a reclamar, mas não tem razão, não lhe dizemos que não tem razão, mas pomos os factos em cima da mesa, mas ainda assim não queremos que ele vá chateado e damos lata de conservas ou o que for que ele está a reclamar. Porque a maior parte dos clientes, pelo menos no nosso entendimento, quando reclama, está consciente de que está a reclamar com razão. E o custo de perder um cliente e o que vai repercutir um cliente chateado fora de portas é muito maior do que para nós é dar-lhe 3 ou 4 latas de conservas ou uns brincos de filigrana que seja. Portanto, foco no cliente, muita observação. Foi também assim que nasceu a Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau, por observação. O mundo fantástico da sardinha portuguesa nasce por observação de um cliente que faz um comentário. Os clientes é que mandam no nosso negócio. Eles é que nos dizem o que é que querem, como é que querem ser tratados, do que é que gostam, para onde é que nós nos devemos direcionar. Portanto, foco no cliente. Era o que eu lhe diria. Obrigado. Força. Olá, me chamo Vitor. Seria para ti, Felipe, por favor. Quando vocês chegam nessa parte de realizar um novo trabalho em uma nova empresa, para realizar esse estudo do que deve ser modificado, tanto de processo interno quanto externo. Como que é chegar para os decisores dessa empresa e expor isso, e talvez até como que indicar tecnologias para realizar essa melhora? Vitor, né? Isso mesmo. Boa, Vitor. Acho que isso é o que eu faço todo dia. Mas vamos lá. Hoje é mais fácil porque a gente tem 23 anos, enfim. A gente tem 23 anos, então é muito mais fácil porque você tem um background, algo que vai ter muita segurança para quem vai tomar uma decisão. Mas, normalmente, as perguntas que acontecem o que isso vai me trazer de retorno financeiro? Se eu responder essa dúvida, a gente consegue implementar um projeto. Eles vão acreditar que a metodologia vai funcionar.
Mas você fala, não tem retorno financeiro, então tem que ter um business case ali desenhado para que eu consiga comprovar que essas transformações provenientes da experiência do cliente, o sucesso do cliente, vão trazer, ou ele vai ter um aumento de share, ou ele vai aumentar o negócio dele, ou ele vai deixar de perder também, posso ter um saving no negócio. Então, e obviamente eu tenho que demonstrar que eu conheço mais do negócio dele até do que ele mesmo. E como é que a gente faz isso? Primeiro passo, quando a gente vai num diagnóstico, é a primeira etapa, porque eu não conheço até então a empresa dele, por mais que possa conhecer de nome, mas profundamente conhecer a empresa e o negócio, o diagnóstico é o grande start para tudo. Ou seja, a gente vai olhar todas as áreas da empresa, como é que essas áreas estão se comunicando e, efetivamente, qual é o output disso. Ou seja, como é que o cliente recebe isso? E o inverso, efetivamente, o que o cliente espera do negócio dele. Então, a gente começa a ver esse desbalanceamento. Ou seja, você está falando que está entregando isso, você faz isso, e o teu cliente está esperando isso. E esse desbalanceamento é o que vai fazer gerar, né, esse ajuste. Ou seja, a perda do dinheiro está justamente ali. Então, a gente tem que entender onde que esse desbalanceamento está acontecendo. E, para isso, a gente vai olhar. Olha só, acontecem esses desbalanceamentos. 10, 20, 30 situações que a gente pegou. E como é que a gente toma uma decisão até por onde vai começar? Primeiro, eu tenho que saber o que é de maior impacto, ou seja, depende muito da estratégia da companhia. Você vai falar, ô Vitor, é de maior impacto. De maior impacto você tem que, por exemplo, trocar o teu CRM. Eu vou demorar quantos anos? 1, 2 anos? Não. Então, espera aí, a gente não vai fazer de maior impacto agora. Eu vou fazer as ações que são mais rápidas, ou seja, são os quick wins, eu não vou ter um retorno muito rápido, mas vai ser a melhor forma de eu demonstrar valor para dentro da companhia. Então, vão ser ações que talvez não vão dar um retorno financeiro muito alto, mas vai ser altamente implantada. E qual é a estratégia? Depende muito da companhia. Não, Felipe, eu quero que seja implementada essas ações, porque a nossa empresa não tem uma cultura CX, então recomendo que seja por quick wins. Começa com ações bem pequenas, porque eles vão, tem valor, estou entendendo. Não chegou no momento o que a gente imagina como ideal, mas você começa a criar e ganhar também, né, principalmente notoriedade no tema, e a equipe começa a acreditar que aquilo vai sendo transformado. O cliente começa a ver, nem que seja uma mudança pequena, ele começa a ver, entender para onde você quer ir, por mais que não seja o ideal. Então, depende muito da tua estratégia. Né? Se for uma estratégia, Felipe, daqui a 2 anos eu vou ter um retorno ok. Isso pode ser um grande risco, você pode ter perdido todos os teus clientes se a tua empresa quebrar. Então, recomendo fazer ou em paralelo, ou efetivamente, principalmente, fazer pequenas entregas, que isso vai ajudar muito nos teus resultados. Tá? Obrigado. Talvez só para fazer a segunda parte da dúvida, Claro. Pegando nisso que tu falou, quando tu chega nessa parte, quais seriam os tipos de tecnologia, geralmente, que são levados para dentro das empresas, ou é mais metodologias do que realmente a questão da tecnologia em si? Como tu falou, por exemplo, do CRM. Então, nós somos uma consultoria, e a consultoria tem uma metodologia toda enraizada, né, embarcada para dentro de um projeto. Né? Nós não entregamos a tecnologia, se essa é a tua dúvida. Por exemplo, você vai adotar um CRM, nós não levamos o CRM para você, mas nós especificamos de como esse CRM deve funcionar. É o que a gente chama de especificação funcional. O que eu espero? A partir da voz do cliente e do teu negócio, onde você quer chegar, como é que o teu CRM deve se comportar para que você consiga ter esse resultado. Então, a gente especifica, né, você pode escolher a sua plataforma, ou a gente também te recomendar, né, fazendo uma RFP, abrindo no mercado concorrentes que tenham essa capacidade de entregar essa especificação que foi definida pela consultoria. Tá? Perfeito, muito obrigado. Nada, Vitor. Estamos muito em cima da hora, a não ser que me prometam que são perguntas muito diretas. Não, acho que ainda tinha ali também. Então, eu ia lhe perguntar, Sónia, atendendo a que o povo português, e não sei se o que eu vou dizer, alguém vai ficar chateado comigo, mas eu espero que não, é um bocadinho mais conservador. O que é que levou a vossa loja a ter esse design interior que muitas vezes é focado mais numa população infantil e arrojado, se assim se pode dizer, e se eventualmente também já tem alguma coisa pensada a esse nível no digital? Ou seja, como é que se mexem coisas para chamar pessoas para o digital? Obrigada. A nossa inspiração das nossas lojas é o circo, portanto, leu bem.
a fantasia que nós criámos ali. E porquê o circo? Porque o circo, tal como a sardinha, é nobre e é popular. E quando nós decidimos que queríamos criar uma experiência de consumo, nós tínhamos que fazer algo diferente. Não podíamos criar uma prateleira de um supermercado. Precisávamos criar uma experiência de consumo em que as pessoas, a partir do momento em que entram na loja, elas abstraem-se do mundo exterior e absorvem toda aquela magia que nós criámos. E o circo, para nós, foi o caminho natural para a sardinha, pela analogia de conceito de ambos, nobre e popular ao mesmo tempo. Vamos fazer as duas últimas perguntas, muito rápidas, por favor. Também, obrigado. Olá, muito boa tarde. A pergunta é para a Sónia. Achei super curioso quando diz que o Dr. Quaresma, neste caso, gosta de abrir negócios que nada sabe. E a pergunta que lhe faço é, ele nada sabe, mas certamente que contrata pessoas especialistas para abrir estes novos negócios que nada sabe. Essa era a pergunta. E outra é, nós somos vizinhos, vivemos perto de Ceia, conhecemos o Museu do Pão e os restantes negócios, e depois também tem lá muito bom queijo, não é só pão. A resposta à sua primeira pergunta é não. Nós também não sabemos nada dos negócios que ele desencanta. A verdade é que ele é um excelente líder e é, de facto, uma pessoa muito inspiradora e que nos leva a estudar e a aprofundar, porque nós somos obrigados a isso, porque ele lembra-se que quer abrir uma loja em 3 dias e ele abre uma loja em 3 dias. Ninguém dorme, mas ele abre uma loja em 3 dias. A loja abre, os vendedores têm que ter formação, o marketing tem que estar preparado para pôr tudo cá fora e saber falar sobre aquele produto, mas a verdade é que nós fazemos-lo com gosto. Também é verdade que, e até pegando ali na pergunta da Pandora, nem toda a gente embarca bem nesta loucura boa que nós vivemos ali. Mas quando embarcamos, acredito que é mesmo muito bom, porque eu por exemplo, eu trabalhava na Roca. Quando eu saí da Roca, toda a gente, o que é que aconteceu para tu sair da Roca? Bem, eu apaixonei-me por um projeto muito mais aliciante e muito mais divertido. Nós trabalhamos 12 marcas, setores de atividade diferentes, museu, retalho, restauração, joalharia. Eu vendia sanitas, portanto, não tinha nada a ver, e de repente dou-me ali de caras com conservas, restaurantes, museus, filigrana, não percebia nada de filigrana. Tive que aprender sobre filigrana, mas para quem gosta de ser desafiado e de sentir aquele friozinho na barriga permanente, isso é ótimo, porque está sempre a aprender, está a trabalhar, mas está sempre a aprender. E depois também temos a vantagem de, estou a trabalhar no Mundo Fantástico, daqui a bocado a loja da filigrana pede qualquer coisa, depois é o Museu do Pão, e nunca há monotonia neste trabalho. E sim, também temos, aliás foi por aí que começou, a questão do queijo Serra da Estrela DOP, a Casa Portuguesa do Pastel Bacalhau, que é a nossa marca mais polémica e controversa, porque de facto há um grande preconceito no português, porque, meu Deus, fomos misturar pastéis de bacalhau com queijo da Serra, quando isso já existe em livros de cozinha de 1800, do século XIX, o que não deixa de ser muito interessante, porque, e agora vai-me dar só 2 minutos para contar a história da Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau. O Dr. Quaresma estava sentado no Museu da Cerveja a jantar, ele próprio faz observação de clientes, e já tinha no Museu da Cerveja pastéis de bacalhau, e estava a ver uns clientes estrangeiros que tinham pedido pastel de bacalhau, e quando lhes foi servido, eles abriram à espera do recheio, e como não tinha recheio, começaram a pôr maionese. E ele, que é da Serra da Estrela e que nas suas origens humildes foi obrigado a ir pastar as ovelhas para a serra e conhece bem a realidade dos pastores, para quem não há férias, feriados, fins de semana, porque as ovelhas têm que pastar todos os dias, percebeu que estava ali um bom escape para fazer o escoamento do queijo Serra da Estrela DOP e remunerar justamente os pastores, que, mais uma vez, quem está no início da cadeia é sempre mais mal remunerado. E hoje, a Casa Portuguesa do Pastel Bacalhau absorve 60% de toda a produção do queijo Serra da Estrela DOP, tendo um acordo com a Estrela CUP, a cooperativa das queijarias que são certificadas, em que nós comprometemos-nos a pagar mais pelo quilo de queijo, desde que as queijarias se comprometam, através da Estrela CUP, a pagar mais pelo litro de leite. É a nossa forma de remunerar justamente os pastores da Serra da Estrela.
Eu lamento não dar a palavra a mais ninguém, mas já ultrapassamos o nosso tempo. É bem rápido. É? Olá, boa tarde. Me chamo Lawanda. Eu recentemente abri uma empresa de marketing aqui em Portugal e eu gostaria de fazer a pergunta para o Felipe. E, Felipe, você falou sobre empresas grandes e eu acho importante perguntar, porque como eu comecei um negócio agora, apesar de já ser do marketing há muito tempo, eu gostaria de perguntar qual é o momento ideal que você considera para começar a implementar essas metodologias para organizar a empresa. Amanda, né? Lawanda. Não, desculpa. Lawanda, o momento certo... Posso falar aqui agora? Então, é agora. Só que espera acabar o evento, que aí depois você fica até o final aqui. Lawanda, o momento certo é quando você quiser alavancar o teu negócio. Porque você tá sozinho no teu negócio, a princípio, você já faz... Então, se você já tem uma equipe, muito possivelmente você quer que o teu DNA esteja em todo mundo. Então, se isso já está acontecendo, você tem que fazer agora. Porque senão perde a essência do teu negócio. Né? Exatamente como a gente viu aqui, o que é isso, traduzindo? Você quer que a essência do fundador esteja mantida em qualquer pessoa que esteja ali. Quando a gente pensa ali na essência do dono, fala, você tem que ter a cabeça de dono, enfim, né, eu vou além, né, a essência do fundador. Né, se você fundou, é além do dono. Né, porque o dono pode ser, né, querer ganhar dinheiro, mas não querer transformar o negócio. Então, o fundador é um pouco diferente, é mais acima, então eles precisam ter a cabeça do fundador. E, para isso, você tem que fazer isso, olhar as pessoas, principalmente que estão ali, e principalmente a experiência do teu cliente. Quando o negócio é menor, você tem maior facilidade, mas, ao mesmo tempo, você tem maior risco, porque você está num barquinho pequeno no oceano, diferentemente. Então, qualquer impacto é muito grande, tanto para o bem, tanto quanto para o mal. Então, manter isso muito ativo, recomendo que você, efetivamente, se alguém atende a conta desses clientes, você tem algum momento destinado para fazer isso. Faça uma ligação ou passe um WhatsApp, uma mensagem, um e-mail, mas é importante que você tenha um momento, nem que seja 10 minutos com esse cliente, para entender como é que está sendo a experiência dele. Tá? Isso vai te ajudar acho que, alavancar ainda mais o teu negócio. Desejo sucesso, né? E vamos nessa. Depois me conta se deu certo. Ok. Considerando que continua a despertar muito interesse toda esta temática, vamos fazer mais 2 perguntas. Não há coffee break para ninguém. Estou brincando. Rápido. Boa tarde. Eu sou a Helga, eu sou angolana e estou aqui a trabalhar no Porto. E uma coisa que eu me deparo é que em grandes empresas, às vezes a aplicação dessa nova metodologia, principalmente tecnologias, às vezes pode ser muito complicado por causa da cultura e por causa das pessoas que já estão dentro da empresa e porque também o mercado português é um bocadinho mais conservador. E eu ia perguntar, tanto para a Sónia quanto para o Filipe, como é que vocês lidam com essa questão de de tentar fazer com que as pessoas acreditem ou abracem essas ideias, sendo que são coisas geralmente que vão lhes tirar da zona de conforto e vão exigir que as pessoas mudem um bocado a cabeça. Principalmente em empresas grandes que já têm uma cultura muito enraizada. 1 minuto para cada um, ok? Eu não tenho a certeza se percebi bem a sua pergunta. Era como é que nós lidamos... Com a questão da cultura, com a questão de já ter muita gente com uma mentalidade ou com um certo à vontade do que faz e chegar lá e dizer, olha, a partir de agora, malta, vai ter que ser diferente, e, principalmente em empresas muito grandes. Então, com a nossa crença e, de facto, com um grande foco nas pessoas, quer nos clientes, obviamente, mas, sobretudo, nas nossas pessoas. A partir do momento em que nós conseguimos transmitir bem a cultura da empresa e as pessoas se sentem reconhecidas e motivadas, elas também estarão mais aptas a receber a cultura da empresa. Como disse há pouco, não há empresas perfeitas e a nossa também não é. Também temos rotação de pessoas. A verdade é que quando identificamos, e é para isso que servem também as reviews que nós fazemos, o estudo exaustivo no marketing, as reviews servem não apenas para perceber o que é que os clientes mais gostam e menos gostam, à exceção do preço, que para nós não é uma questão que nós queiramos explorar, mas no caso das pessoas serve para nós identificarmos potenciais chefes de loja, pessoas que são muitas vezes bem referenciadas e essas são as que vale a pena agarrar.
Portanto, com persistência, se quiser. Muito bom. Excelente pergunta. Eu vou até falar uma situação própria. Quando eu entrei na Conquist, eu entrei como estagiário. Tá? E hoje eu sou um dos sócios da empresa. Mas o que me levou a isso? Né? Um dos pontos foi justamente o propósito. Você não só precisa ter pessoas certas no lugar certo, mas você precisa também ter um lugar certo para a pessoa estar lá. Então, acho que são os dois caminhos. Então, quando eu me conectei, identifiquei o propósito, que era justamente transformar empresas e pessoas, eu me conectei muito à marca, evidentemente. Mas um dos fatores para que você possa manter e, evidentemente, deixar o teu propósito aceso é a companhia também ter um ambiente e trazer verdade para você. Então, a todo momento, a empresa tem que vender verdade. Se você está vendendo com o teu propósito, a tua companhia tem um propósito de transformar a vida das pessoas, enfim, que isso realmente aconteça. Senão você não vai conseguir fazer com que ninguém acredite no seu propósito. E o propósito dessa pessoa também não vai ser resolvido. Então, acho que o primeiro passo é ter verdade, para que essas mudanças aconteçam. E quando você fala de uma empresa que é uma empresa muito grande, evidentemente, você já tem algo muito bem estabelecido, mas você precisa passar um novo recado para a companhia. Por isso que as empresas fazem um rebranding, porque se torna muito mais visível, não só para quem está internamente também. Por exemplo, a gente, até recentemente, a própria Conquist fez um rebranding de marca. Então, nós tínhamos uma logomarca diferente e mudamos, porque entendemos que agora o nosso propósito precisa ser muito claro na experiência do cliente. Se vocês olharem depois, tem um símbolo de infinito. Dentro do símbolo de infinito tem um C, um X, que é o Customer Experience, o C e o S, que é o Customer Success, e o EX, que é o Employee Experience. Então, a gente já tem que deixar isso muito claro, não só para as pessoas, colaboradores que estão ali, mas principalmente para o cliente. Então, isso precisa ser vendido, precisa ser alimentado e precisa ser comprado. Então, eu acho que essa tríade tem que ser perfeita para que isso aconteça. Tá bom? Por favor, muito rápido. Oi, eu sou a Cláudia. Uma das coisas que eu falei no meu case é excesso de concessões. Ó. Podemos ir com o painel 1 até o final do dia, não tem problema. Vou ter que depois explicar para os outros speakers. É que a gente falou bastante de... Oi, meu nome é Cláudia. A gente falou bastante aqui de Customer Experience, mas a gente não falou muito de hiperpersonalização. Eu fiquei aqui um pouco... Eu vejo muito com a Sônia ali, né, os produtos muito personalizados para uma grande massa. Mas, Felipe, como você vê isso dentro de grandes empresas como Ipiranga, como a Zais, ou outros cases de sucesso que você tem na Conquist? Como você vê isso, como a nossa colega portuguesa ali falou, num país conservador, um pouco mais conservador, como Portugal? Como isso se aplicaria, se você tem essa experiência, ou, enfim, falar um pouco mais desse tema específico. Um pouco Obrigada. mesmo, um pouco, né? Fecha aí. Por mim, pode ir até a noite. Já tô sofrendo uma pressão aqui para fechar. De todos os lados. Mas vou ser breve. A hiperpersonalização é a nova era. Então, todas as empresas, enfim, companhias, têm que ter uma visão one-to-one, ou seja, olhar para o meu cliente e entender que ele é único. Então, esse é o princípio da hiperpersonalização, ou seja, o cliente precisa perceber. Se ele não perceber, você não tem hiperpersonalização. Quem responde isso é o cliente. Tá? Um fato importante, eu acho que talvez seja essa a sua dúvida, no B2C isso é muito mais fácil de ser identificado e visível pelas pessoas até que não fazem parte da companhia. No B2B, o cenário é um pouco diferente, porque isso não chega lá à ponta. Mas isso é totalmente aplicável. E eu vou dar um exemplo rapidinho. Na própria Zais, né? Quando você entra na hiperpersonalização e você começa a olhar a jornada, você tratar cada persona de maneira diferente. Ou seja, nós fizemos jornadas diferentes e maneira de como desde o gerente de loja, o gerente aciona a loja, né? Desde o balconista, né? E desde o empresário. Então, cada um deles tem uma jornada diferente na própria Zais, né? E olha só que interessante,
tem um fator que é legal. Eles têm o que a gente chama One Face to the Customer. Por mais que você ligue, né, ou faça algum tipo de contato com a própria ZAIS, essa pessoa vai te acompanhar até o final da tua resolução. Ou seja, ela vai saber a tua vida toda. Né? Você ligou hoje, aí na semana que vem você manda um e-mail, por exemplo, essa mesma pessoa vai te atender. Porque ela conhece você profundamente. Então, esse é um caso real de hiperpersonalização. Tá bom? Depois vocês testam para ver se está funcionando. Ok. Eu faço a seguinte sugestão. Se tiverem mais questões a colocar à Sónia e ao Filipe, no coffee break, não largam a Sónia e o Filipe e fazem as perguntas lá, enquanto tomam um café, está bem? Ok. Muito obrigado por este painel. Muito obrigado a todos, Sónia, Filipe e à plateia, pelas questões e pela dinâmica. E passo a palavra ao Roberto. Obrigado. Uma salva de palmas para o painel. Um presente aqui para o Armando. Armando, meu novo livro. Outro presente, mas outro para os speakers. Sônia, você já ganhou lá em Lisboa, mas esse aqui é para o seu CEO. Tá bom? Felipe, você ganha a sua revista, que você já ganhou um livro, foi o primeiro a ganhar. A gente não vai tirar foto do painel? Vamos tirar foto do painel aqui rapidamente? Fotografia, Armando. Isso. Um momento raro, né, pessoal? Muito bem. Muito bem. Parabéns. O sucesso de um evento se mede com o comprometimento da plateia, de vocês. Quantas perguntas importantes aqui.